começando mais um podcast Valorize-se. Eu sou o André Esteves. Eu sou a Cecília Esteves. E a gente vai falar sobre saúde financeira, saúde emocional e bem-estar. Bem-estar. Agora a gente tem um nome. O episódio anterior não existia um nome. Agora, depois de uma pesquisa popular com 2 pessoas, eu e a Cecília decidimos que por o nome voto unânime, que a gente vai ser Valorize-se. Valorize-se. E no tema de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que acontece com todo mundo, mas poucas pessoas procuram ajuda para esse tema, né, Cecília? Fase ruim. Né? Todo mundo passa por fase ruim, seja na parte financeira, na parte pessoal, profissional. E muitas pessoas não sabem o que fazer, né? Como identificar, né? Como superar essa fase, né? Que parece que dura muito tempo quando você está ali, né? E passa, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Legal esse assunto que a gente pode comentar tanto das fases ruins por parte financeira, né? Que acredito que muitos já passaram, enfim. E também pensando na nossa vida como um ciclo, né? Que tem momentos mais tranquilos, em que parece que tudo está funcionando normalmente. E, de repente, pode acontecer alguma coisa não planejada, que é o que ocorre na vida, né? Normalmente. E a gente precisa ter um pouquinho de pensar um pouquinho, né? Com calma, conseguir se concentrar para resolver esses problemas. Exatamente. A gente está até conversando no café da manhã, né? Sobre isso. Na nossa reunião de pauta. E eu estava comentando com a Cecília que exatamente a fase ruim, na minha cabeça existem 2 formas, né, de aparecer essa fase, né? Existe uma fase ruim de escolhas, né? São más escolhas que vão ao longo do tempo, que faz chegar no resultado ali, né, de médio e longo prazo, né? Sendo tanto nas finanças até com a saúde. E também tem aquela fase ruim que acontece inesperadamente. Sim. Então, como saber lidar com cada situação? Acho que aí, falando mais da parte emocional, principalmente dessa parte que acontece, essa fase ruim do nada, né? Eu queria que você falasse um pouco, Morgan, assim, sobre como lidar com essa parte. Por exemplo, uma pessoa recebe uma notícia de uma doença, né? E as pessoas ficam sem chão e ficam ali perdidas. Se você puder falar um pouco dessa parte, né? Sim, na verdade, pensando nessa parte de doença, né? A gente não tem uma receita para dizer devemos agir desta forma, porque cada um vai encontrar dentro do seu funcionamento emocional estratégias de adaptação, né? Então, existem algumas coisas que podem acontecer quando a gente recebe, por exemplo, um diagnóstico de uma doença grave, ou a gente recebe uma notícia de perda de algum ente querido, alguma coisa. Algumas a gente pode responder de algumas formas, e é importante saber que nenhuma dessas formas está errada. Não existe uma maneira certa de responder a alguma notícia ruim, alguma coisa ruim que acontece com a gente. Existe a gente respeitar aquilo que está acontecendo com a gente. E é óbvio, se a gente tiver uma rede de apoio que também entenda que a forma como a gente está reagindo é normal, é o que a gente encontrou naquele momento de recurso, é sensacional, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente pode... algumas pessoas reagem, às vezes, negando que aquilo tenha acontecido, né? Ou questionando por que aquilo aconteceu com ela. Ou outras pessoas reagem como se nada tivesse acontecido. E aí a expectativa do outro é frustrada, né? Por exemplo, como que o pai morreu e o filho morreu e ele está agindo como se nada estivesse acontecendo, ele está vivendo a vida normal. É o recurso que aquela pessoa encontrou naquele momento de dar continuidade para as coisas. Talvez em algum momento, em alguns meses, alguns anos, ela encontre outra técnica outra estratégia adaptativa e aí mude um pouquinho essa forma de funcionamento, mas a gente tem que pensar que era uma expectativa de uma pessoa de fora de como ela iria reagir àquela situação. Então, acho importante a gente respeitar a nossa forma de responder às coisas e quando a gente perceber que está muito difícil, né, que estamos fazendo um esforço muito grande para tentar vivenciar aquilo, superar aquilo e está muito complicado, procurar ajuda, né? Exatamente, porque até eu faço isso muito nas minhas sessões de consultoria, quando pessoas em fase de endividamento me procuram, né? Ou outras fases, né? Não é só de endividamento, às vezes que a pessoa passa por um desemprego, né? E o que eu falo para as pessoas você tem que lidar da forma que você acha melhor. Existem algumas pessoas que aí, pensando na parte financeira, que ficam
que ficam chateadas, ficam mal e tem aquela coisa, né? Meio que a gente vê, não, vamos levantar e vamos conseguir sacar de a poeira, dar a volta por cima. E não é assim. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, aí não numa visão de um psicólogo, né? Visão de um consultor financeiro, é assim, se permite, se você quer ficar mal, se permita ficar mal. Abrace a sua vulnerabilidade, né? Sim. As suas emoções. Se você quer ficar um dia meio pensativo, fica. E aí, no outro dia, a gente segue. No outro dia ou na outra semana, ou no tempo que for para você. Mas é importante também, né? A pessoa... Pensando nas pessoas que reagem dessa forma, ela entender que é perfeitamente normal. E aí vai o lado externo, né? Que as pessoas, porque se você tá assim, vamos lá, você vai conseguir e tal. E não entende, né? Eu acho que a pessoa tem que entender qual que é o melhor sentimento, assim, para lidar com aquele momento e abraçar-se. Existem pessoas, como você falou, que vão reagir de forma mais fria e neutra. E existem pessoas que vão ficar mal e tá tudo certo, né? E o quanto que o sofrimento, na verdade, maior é causado por causa do fator externo. Por exemplo, a pessoa perde o emprego, ela fica preocupada, talvez, não vou contar para minha mãe, não vou contar para meu pai, né? Então, na verdade, talvez se fosse só ela ali para lidar com aquela situação, seria mais fácil. Mas o grande problema é o fator externo, que atrapalha bastante. Então, a expectativa do outro em relação a mim, né? Como que eu vou contar que eu perdi o trabalho? Como que eu vou contar que aquele planejamento financeiro não deu certo, que eu estou endividado? A gente tem que pensar um pouco, assim, sempre no outro, no sentido de acolher o outro, para que o outro também nos acolha quando a gente estiver passando por essas situações. Então, eu acho que nesse momento de crise, a primeira coisa que você tem que fazer é se respeitar, independente do que o outro vai pensar de você. Talvez o outro fique muito chateado em achar que você não está aceitando a ajuda dele. Talvez o outro fique chateado em achar que você não está reagindo da forma como ele acharia normal, como a gente falou agora. Mas você tem que respeitar primeiro as suas questões para depois trazer o outro para jogo, né? E falando nesse ponto, aí é uma dúvida que eu tenho. É o seguinte, aí você falou do círculo social, né? Das pessoas ali em volta, mas poucas pessoas do círculo social não ouviram, às vezes, esse podcast ou estudaram para ter o equilíbrio emocional suficiente para apoiar. Eu acho que as dúvidas que essas pessoas, principalmente na parte financeira, têm é assim, como que eu vou contar para essas pessoas que sempre tiveram orgulho de falar do emprego que eu tenho, esse emprego agora não existe, ou sempre tiveram orgulho do meu status social, do meu status material, do carro que eu tenho, enfim, da casa que eu tenho, que agora isso aqui vai ser insustentável, né? Eu acho que existe... Aí tem um ponto, né? Enquanto esse círculo social ajuda, apoia, ou também quanto atrapalha, né? Isso, talvez a pessoa tenha chegado até aí, inclusive, tentando manter essa imagem, né? Que depois, uma hora, ela vai perceber que não era para ela, era para o outro que ela estava fazendo. E eu acho que é importante, assim, se a pessoa tiver que ter uma conversa sobre isso, que ela jogue o mais sinceramente possível. Então, por exemplo, vamos pensar numa situação de família. Eu vou reunir minha família e vou ter que falar que não vai dar mais. Então, é o mais sincero possível. Olha, pessoal, infelizmente, eu tentei de outra forma, não deu. A gente vai ter que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu acho que isso, no momento, é o mais saudável para a gente não ter perdas muito grandes, para a gente conseguir se reerguer novamente, já colocar, né, um plano de ação, como você fala. E acho que tem que sempre ser sincero. E a partir do momento que você reconhece que talvez o que você estivesse fazendo era mais por uma questão social, você tem que ser mais sincero ainda, porque aí você já foi sincero com você, reconhecendo isso, né? Exato. Reconhecendo que não era uma coisa sua, era uma coisa que vinha do mundo externo. Então, acho que essa questão de falar para os familiares, que é o mais difícil, por exemplo, a gente fala a mesma coisa em caso de dar uma notícia difícil para alguém, em termos de estou doente e tal. É o mais sincero possível, porque são momentos delicados e se a gente omite alguma informação, é muito difícil depois você descobrir que você foi enganado, digamos assim. Por que eu fui poupado dessa informação? Eu tinha o direito de saber dessa informação, né? Então, eu acho que é o mais sincero possível. E um ponto interessante que você falou, isso eu falo até de história pessoal, quanto de clientes que eu atendi. Eu não lembro de nenhum, assim, de algum caso, de algum cliente ter aberto essa situação para o círculo social
e ter recebido de forma negativa. Sempre foi acolhido de alguma forma. Eu já passei por situações que pedi ajuda e já pediram ajuda para mim e nas 2 vezes foram, assim... Não houve julgamento, né? E se, assim, vamos lá, né, gente? Se tem julgamento, se você vai pedir ajuda para alguém e você recebe uma patada, você já também está percebendo com o tipo de pessoa que você está lidando. Acho que até é bom para, sei lá, rever algumas coisas do seu círculo social, selecionar, né, algumas pessoas. E, assim, isso é interessante que você falou, porque eu vou trazer até um caso pessoal. Quando eu era adolescente, meu pai trabalhava com metalúrgico. E meu pai tinha sido promovido, a gente estava numa fase boa, assim. A gente sempre, né, teve uma infância, assim, ok, né, simples, mas não passamos fome, mas também não tínhamos luxo, mas teve uma fase ali que a gente ficou bem. E meu pai perdeu o emprego 1 ano ou 2 anos após essa fase. Eu lembro que meu pai chegou do trabalho assim, acho que foi uma questão de 1 dia, que ele chegou para todo mundo e falou, ó, a situação agora é essa, perdi o emprego, então, ó, vamos reduzir isso, vamos cortar a TV a cabo. Vamos até, tipo, eu tinha um luxo naquela época, que assim, água quente lá, que a gente morava... Eu sou paulistano, morava perto da Serra da Cantareira, era mó frio, eu lavava a mão na água quente. Meu pai falou, não, eu vou cortar para economizar energia. No outro dia eu tava lavando água já na água fria. Mas aquilo foi uma baita lição para mim, sabe? Porque assim, ele falou pra gente, ninguém julgou meu pai, nem eu, nem meus irmãos. Falaram, porra, sabe? Todo mundo ali abraçou a ideia e todo mundo trabalhava, todo mundo começou a contribuir um pouco com o que podia ali, com as despesas e tal. E foi uma fase, né? Uma fase, lembrando que ruim, mas superamos, entendeu? E todo mundo abraçou assim, a ideia. E eu lembro até de casos. Aí um outro caso pessoal meu, quando eu tava ali nessa fase, eu trabalhava de office boy e perdi o emprego. E aí eu falei, pô, eu tava me esforçando ali para pagar um colégio particular que eu e meu pai, a gente rachava meio a mensalidade da escola ali que eu estudava, porque eu queria programar. E aí eu vi que eu tava sem condições de pagar essa escola, né? E aí na própria escola eu contei para meus amigos a situação que eu tava passando. Eu falei, e aí, André, como é que tá? Eu falei, nossa, tá complicado, não sei se eu vou pagar a mensalidade no mês que vem, meu pai perdeu o emprego, eu tô sem emprego também, não sei o que eu vou fazer. Todo dia vinha alguém com alguma... André, naquele tempo, né? Não vou falar o tempo para não... Não entregar a idade. Mas eu mando o currículo para essa pessoa, para essa empresa. E eu né? acabei arrumando um estágio por conta do movimento da escola. Então, para mostrar que às vezes você... Se eu tivesse ali no meu orgulho, né? Falando, não tem vergonha de falar, não vou falar, né? que eu tô numa fase ruim e tal, não tinha arrumado. Eu acho que eu nem estaria aqui, porque um dia eu posso contar isso, mas se não fosse aquela escola, não estaria aqui hoje, né? E isso serve para tudo. Até muitas pessoas me procuram desempregadas, né? Falam assim, André, o que eu faço? Né? Agora eu perdi o emprego. Normalmente, no seu círculo social, tem gente em fase ruim, existem pessoas em fase boas. Pode ter um amigo seu empreendedor precisando de uma ajuda, mesmo que não seja a sua área de trabalho, mas que está precisando ali de uma força. Se abra para ele e fala assim, ó, eu tô precisando de salário, a fase está difícil. Eu vi que você tá bem aí. Tem alguma coisa que você está sobrecarregado que eu posso te ajudar? Vou te falar que 90% das vezes a pessoa fala assim, não, eu tô precisando. Porque quem está numa boa fase, ele sempre está sobrecarregado de demandas e sempre precisa de alguém de confiança para ajudá-lo. Sim. E eu falo isso mais uma vez, eu já fiz isso na minha vida e funcionou. Então, na hora que você se abre, acho que isso até energeticamente te ajuda também, né? Porque veio uma energia boa de pessoas querendo te ajudar e você consegue também, e ao invés de ficar ali se lamentando, você correr atrás e se desenvolver e dar um passo. Aquele emprego, às vezes, não é o que você quer para sua vida, mas só aquela renda ali, né? Já vai te ajudar a ter dormir mais tranquilo para depois você procurar realmente a sua área. Sim. E assim, você falou uma coisa importante. Todo mundo que me conhece, assim, seja consultório, a qualquer momento, já sabe que tem frases que eu sempre falo. Uma frase que eu sempre falo pedir... Não sei nem se eu falei isso no primeiro episódio. Senão você da casa vai falar a mesma coisa. Mas pedir ajuda não é vergonha. É coragem. E pedir ajuda, no momento que você pede ajuda para alguém, você se coloca Você se coloca numa posição, na mesma posição que a pessoa, né? E você está sendo sincero e o quanto que isso pode te ajudar em vários quesitos da sua vida, né? Tanto assim, às vezes você recebe retorno de pessoas que você nem imaginava que viriam.
Então, você aprende também um pouco sobre as relações que você tem, né? Você presta atenção nas pessoas de uma forma diferente. Você fala, nossa, aquele momento estava tão difícil para mim, eu não queria falar com ninguém, mas aquela pessoa percebeu que não estava legal, perguntou e eu me senti à vontade de falar tudo que estava acontecendo na minha vida. Não estou legal por causa disso, daquilo, estou precisando de um trabalho, estou precisando... E a pessoa, de alguma forma, se solidarizou com você e te ajudou. E aquilo, assim, é transformador. Então, eu acho que, assim, é um momento também de você selecionar pessoas, criar vínculos mais positivos, fazer amizades nascerem de momentos assim também, que acabam se fortalecendo, Exato. né? Então, é como as mães que fazem amizade no hospital com os filhos internados. São vínculos que, às vezes, levam para a vida inteira. Porque você está num momento fragilizado, né? Dificilmente você vai estar tão transparente assim em outra ocasião. Então, você chora, você ri, você parabeniza por pequenas conquistas ao outro. E aí, são vínculos que se fortalecem, né? Exato. E aí, pensando no caso do seu pai, você era uma criança. Então, talvez se o seu pai tivesse maquiado a situação ou tivesse agido de uma outra forma, você provavelmente teria se sentido um dia enganado. Exato. Mesmo entendendo que, né, os nossos pais fazem as coisas da melhor forma possível. Às vezes, eles pensam muito em... Como nós também, como pais, às vezes fazemos. A gente tenta privar nossos filhos de algumas realidades, né? Mas tem coisas que precisam ser ditas. Se você vai mexer na rotina da criança, se você vai mexer na rotina da família, acho que todos têm que participar. Né? Todos têm que discutir, dar a sua opinião. A gente, às vezes, faz isso lá em casa, né? E, às vezes, as soluções das crianças são até melhores que do as nossas. Às vezes, a gente sofre. Quando a gente mudou para Uberlândia, por exemplo, né? Nós mudamos de São Paulo para Uberlândia, que é uma cultura totalmente diferente. E aí, a gente tinha preocupação muito com o Tiago, que é o nosso filho mais velho, em relação à adaptação. E eu sofri muito com aquela preocupação de adaptação dele, em silêncio, né? Pensando que eu não falava isso com ele. E quando nós falamos com ele, a aceitação dele foi totalmente diferente. Exato. Né? E falando daqueles 2 pontos que a gente comentou no início do podcast, a primeira parte foi sobre... A gente está falando aqui de notícias, né? Um desemprego... Fases ruins, fases né? ruins. Um desemprego, uma notícia de uma doença e tal. Mas existe a outra fase ruim, que é resultado de más escolhas. Sim. Por exemplo, um endividamento que vem se arrastando ao longo dos anos, né? Um mau hábito de saúde que transforma assim, algum tipo de problema no futuro, né? Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Que nesse caso, o que a pessoa tem que fazer? Tem que ter uma noção exata de qual foi o erro cometido para que isso não seja cometido novamente. Quando pessoas com endividamento crítico me procuram, eu sempre procuro entender, a gente fazer um mapeamento, não fazer um mapeamento histórico desde quando a pessoa nasceu, né? Mas assim, um mapeamento pelo menos dos últimos hábitos para a gente entender qual que foi o erro cometido para que isso não seja cometido novamente. As pessoas normalmente... Fala, não, tudo bem, um cara que está endividado é um cara que gasta mais do que ganha. Não é só isso. Não é só essa conta matemática. É uma coisa muito mais pessoal. Quais eram os seus hábitos? Por que você tinha aquele hábito? Era por uma questão, de novo, de aceitação social. Você projetou ganhos muito acima do que realmente poderia acontecer. Você se alavancou, quer dizer, você pegou um empréstimo para investir em algo de retorno muito duvidoso e isso não aconteceu, né? Então, você investiu em algum sistema de investimento que te prometeram retornos acima da média e você descobriu que aquele é fraudulento e toda uma economia de uma vida foi depositada ali e perdeu. Então, é entender, porque se você não entender, mapear esse erro, o erro vai ser cometido no futuro, né? E aprender lições. Eu queria que você me falasse se do ponto de vista emocional, até da parte, né, tanto quando a gente falou de doenças, né? Até uma pessoa que tem um mau hábito que se transforma em algo ali. Se esse é o caminho para lidar. Eu acho que assim, é bem diferente, né? Mas é importante a pessoa, quando entrar em contato com essa realidade, que muitas vezes é inconsciente mesmo, que é importante ela não se culpar, né? Exato. Porque a culpa não vai te levar para um caminho bom. Isso. Provavelmente, assim, pensando pela parte de dinheiro, às vezes a pessoa pode até, assim... agir como se não tivesse acontecendo e continuar gastando, achando que um dia um milagre vai acontecer
e não vai, ela tem consciência que não vai e aquilo se torna uma bola de neve. A gente pode comparar com um caso, por exemplo, de vício, alguma coisa assim. Às vezes a pessoa tem consciência, mas ela tem dificuldade de entrar em contato com aquela realidade. Sim. Ou ela tem dificuldade mesmo de sair e pode precisar de ajuda, né? Então, eu acho que tem muito essa questão da culpa, né? E pensando em outras, por exemplo, em hábitos de vida, por exemplo, hábitos alimentares, às vezes a gente faz coisas nas nossas vidas e a gente está querendo suprir outras necessidades. Então, às vezes, a gente nem tem consciência disso. Por exemplo, alimentação. Às vezes a gente se entope de comida porque a gente sente falta de algumas outras coisas e a comida assume um papel daquela coisa que falta. Então, consumismo, às vezes também pode ter um fundo emocional, né? A pessoa que se sente abandonada, rejeitada e pode utilizar... Estou falando alguma coisa... Não, tá certo. E pode utilizar daquele poder, né? Digamos assim, ela tem um poder de gastar, ela tem um poder de decidir o que ela vai comprar, o que ela não vai. Então, assim, podem ter fundos emocionais alguns hábitos nossos de vida negativos, né? Exato. E eu li, agora lembrei do livro O Propósito, esse Prembaba, né? Isiri Prembaba. Eu sou, assim, gente, eu leio o livro pra caramba, eu sou péssimo pra lembrar autor. É do Prembaba. É do Prembaba, né? E ele fala no livro dos amortecedores, né? E tem um capítulo que ele fala disso, que muitas pessoas utilizam... É como se fosse uma fuga esses amortecedores, né? Então, por exemplo, uma pessoa que consome muito, como você falou muito bem... eu falei ali antes do ponto de vista só do fluxo de caixa, na parte mais financeira, mas a parte emocional, o que está acontecendo? Será que é uma carreira que você não queria ter na vida, né? Que faz com que você tenha essa compensação? Então, eu mereço tanto, trabalho com uma coisa que eu odeio, que meu pai me empurrou para eu fazer um curso lá, engenharia, medicina, o que é que seja, e agora eu tenho que pegar esse dinheiro aqui e gastar. Claro que você não está pensando, está tudo no seu inconsciente, né? Será que alguma frustração no passado? Na infância eu era o mais pobre do bairro e agora eu quero jogar na cara dessas pessoas que eu sou bem sucedida. Isso eu bato muito o olho nas redes sociais. Eu sei até quem são as pessoas, assim, sem conhecer a história. Eu já consigo perceber que existe um pouco dessa questão de aprovação social, né? E isso serve tudo como amortecedor. E aí você tem que ir na raiz do problema, né? Entender o que isso está amortecendo, né? Para que você tenha... Senão a gente vai olhar seu fluxo de caixa, vai olhar e falar assim, não, vamos renegociar essa dívida, vamos fazer, tá bom. Você vai acordar sem dívida no outro dia e vai fazer os mesmos hábitos. Vai continuar comprando, tendo o mesmo estilo de vida, né? Tendo a casa, o carro, enfim, provar para as pessoas e vai virar outra bola de neve. Eu não sei a orientação que você daria financeira, mas assim, pensando numa pessoa que entra em contato com o fato de que ela está fazendo alguma coisa não positiva para a vida dela por conta de alguma questão assim, que ela se conscientiza, a gente não corta de uma vez. A pessoa precisa de um certo tempo de adaptação. Exato. Então, por exemplo, eu não sou consultora financeira, mas talvez uma pessoa que tem um carrão ela não pode ter aquele carrão. Talvez ela possa ter um carro um pouco mais simples, né? Talvez com menos acessórios, alguma coisa assim. Uma marca que a manutenção é mais barata. Mas ela não pode, assim, vender o carro do dia para a noite, penso eu. Quem quiser contratar a Cecília para consultora financeira... Não sei se eu estou falando, mas eu estou pensando assim, é difícil emocionalmente a gente sair do 10 e para o 0 direto. Exatamente. Né? O que a gente recomenda é uma revisão no estilo de vida, mas é um passo atrás, né? A não ser num caso grave. Se é um caso de endividamento crítico, precisa ter uma revisão, uma ruptura. Mas, em muitos casos, um passo atrás, você já consegue ter uma folga no orçamento para começar a realizar sonhos. Você tem vou dar um número, você tem uma casa, sei lá, de 600 mil reais, um exemplo. Você mudando para uma casa de 500, você já tem um condomínio menor, é um IPTU menor. Pode ser que essa casa esteja num bairro mais acessível, com uma padaria. Então, você já melhora. Você tem um carro lá de 60 mil reais, compra um carro mais barato. Ou até, gente, carro por assinatura. Porque hoje, dependendo do seu uso, financeiramente é vantajoso. Você muda e consegue ter essa folga. E não é uma ruptura
né? Não é, agora eu vou morar no mato, né? Mas você consegue dar esse passo para trás, mas mesmo esse pequeno passo para trás, às vezes, para a pessoa... É difícil. É difícil. Parece... Pro orgulho, né? Parece que é uma derrota, mas não é, porque você está deixando um pouco mais de consumir do presente para preservar um pouco, para cuidar um pouco mais do seu futuro, entendeu? Não é... vou poupar ao máximo, vou ser pão duro. Não, é gastar com qualidade. Às vezes você tá... O Gustavo Cerbasi, que é meu mentor, ele fala muito isso. Às vezes você mora numa casa menor, que ela é desconfortável. Mas com o dinheiro que sobra, você pode sair mais com a família, ir mais pro cinema, viajar mais, ver mais pessoas, entendeu? E hoje você não faz isso. Então, você compensa de um lado, descompensa do lado e compensa do outro. E aí eu queria falar um outro tema que é importante, a importância de você falar para as pessoas também, quando você está numa fase difícil, e também falar para as pessoas o que você está fazendo para sair dessa fase difícil. Como eu comentei na escola, eu não falei assim, gente, eu sou um coitado aqui, que moro na quebrada e estou sem emprego, me ajudem. Não, eu falei, eu estou procurando emprego, eu estou fazendo um movimento, vocês podem me ajudar nesse movimento? Então, você... falar para os seus amigos, para o seu círculo social, gente, eu estou mudando para uma casa num bairro mais afastado porque eu estou com o objetivo aqui, eu estou meio endividado, eu perdi emprego e tal, eu preciso reduzir e tal. Então, em vez de a gente se encontrar em casa, a gente pode se encontrar na sua casa ou em um outro lugar. As pessoas, aí é aquela coisa, você vai ver quanto de ajuda e de reação positiva que você recebe. Te surpreendem, né, até. Com certeza. Então, sempre é bom comunicar. Eu lembro uma vez... Apesar de eu acho que quem tá vendo nos vídeos aí vê que eu tô indo um pouquinho com os pneuzinhos aqui do lado, mas de vez em quando eu faço umas dietas. Ninguém tá vendo. Só ele tá vendo esses pneuzinhos. Eu tô com os pneuzinhos. E aí, quando eu faço uma dieta, assim, escondido, quando eu falo assim, só a Cecília sabe que eu tô fazendo dieta, é muito mais difícil, porque eu vou na casa dos meus amigos, tem pizza, tem tal. Todas as vezes que eu cheguei pros meus amigos, eu falei, gente, eu tô no medida certa. Ou a partir de hoje eu tô dando uma segurada. Eu vou na casa dos meus amigos, tem uma salada. É verdade. Tem um suco, Tem um suco, um frango. Fala, André, vamos pedir uma pizza, mas nesse lugar que a gente vai pedir tem um frango e uma salada. As pessoas me ajudam, assim, é interessante. Do que eu ficar sofrendo, né? Apesar, não é uma fase ruim, né? Com vergonha de falar. Com vergonha de falar, mas isso é importante de você se comunicar também e falar o que você está passando, né? E é isso que eu falei da questão de fazer as coisas gradativamente, né? Porque às vezes os hábitos que a gente tem, eles substituem questões muito mais graves nossas emocionais, né? Então, a gente já está compensando um hábito por uma outra coisa que poderia ser pior. Então, não pensando na parte financeira, mas pensando em outros hábitos de vida, né? Emocionais, de nutrição, alguma coisa assim. Às vezes é importante a gente rever primeiro como que está a nossa vida, o que aquilo representa para a gente, antes da gente cortar de uma hora para outra, porque senão a gente às vezes corta a sua muleta e aí você cai. Exato. Né? Então, é importante a gente investigar tudo, pensar o que é aquilo. Você pode substituir aquilo por uma outra coisa mais saudável. Sim. Por exemplo, a pessoa que está querendo deixar de fumar, né? Que às vezes o pessoal fala, ela fuma 5 maços de cigarro por dia. Ela vai dormir num dia e acordar no outro sem fumar? Não. Ela pode começar fumando 2 maços de cigarro por dia, depois 1 maço de cigarro por dia, né? Tem várias estratégias aí que ela pode adotar até que ela consiga parar de fumar ou não, ou que ela reduza. E você trouxe um ponto interessante aqui, que você falou de reduzir, né? O fumante reduzir. Mas pode ser que chegue num momento que essa pessoa chegue numa fase ruim. Isso, e precisa. Eu estou doente, estou com algum problema no pulmão, sei lá. E sei que é minhas más escolhas, mas mesmo assim vai ser difícil, porque é um hábito, né? Sim. E a pessoa vai ter que saber, tem que aprender a lidar com isso. E aí, volta de novo. Você vai ter que ter sua força interna e uma força externa. Procurar ajuda, procurar até na sua rede de apoio, enfim. Por exemplo, cigarro, bebida, às vezes é muito o círculo social que você tá ali, né? Você tá num lugar que as pessoas fumam, você vai fumar, você chega para os seus amigos e fala, galera, eu tô com um problema no pulmão, eu tô ferrado. Se você sente... Se é um bar, né? Quando eu vou naquele bar com meus amigos, eu gosto de dar uma fumadinha. Então, vamos para um outro lugar, né? Vamos para outro ambiente para eu tirar, né? Esse... Ou assim, os primeiros meses, vamos fazer uma coisa dentro de casa...
eu fico mais à vontade, porque é claro que em algum momento você não vai poder mudar o mundo, né? Então, em algum momento você vai voltar a atividades que você fazia. Mas acho que quando tiver muito difícil é se respeitar. Não, eu vou ficar em casa. Ah, mas a gente quer conversar tal. Então, vamos em casa, vou na sua casa. Encontrar, né, formas de você substituir aquele divertimento que às vezes te remetia ao uso de alguma substância. Você fazer a coisa de uma forma mais tranquila, né? Certo. E, assim, para a gente dar uma resumida, eu queria que você falasse da parte emocional e eu vou falar da parte financeira. Para uma pessoa que está passando por uma fase ruim, do ponto de vista de uma psicóloga, quais, assim, 2, 3 passos, sei lá, um resumindo do que essa pessoa deveria fazer? Mais importante, se respeitar, se aceitar, entender o que está acontecendo como um todo e se respeitar a forma como você está reagindo àquilo, o quanto que aquilo está pesado para você, o quanto que você consegue sozinho ou não, e contar com a sua rede de apoio. Então, se for preciso, compartilhar isso com alguém, porque às vezes fica muito pesado a gente carregar tudo sozinho. Então, que seja seu pai, sua mãe, seu parceiro, sua parceira, enfim. Eu acho que respeitar que você às vezes vai precisar de ajuda, né? E tentar pensar numa estratégia de adaptação. E se você não conseguir pensar nessa estratégia sozinho, procure ajuda profissional. Legal. Agora eu vou falar do ponto de vista financeiro, né? Primeira coisa, eu falo muito isso na minha palestra. Se você está com problema financeiro nesse momento, você tem que ter muito claro na mente que nenhum problema financeiro da história da humanidade deixou de ser resolvido. Todo problema, eu sempre falo isso. Todo problema financeiro, nada é eterno, e todo problema foi resolvido. Em termos financeiros, todo problema foi resolvido. Finanças, dinheiro, você resolve. O que é difícil de resolver é questão de saúde emocional, saúde física, né? Essa parte é difícil. Então, não deixe sua saúde ser abalada por um problema financeiro. A sua vida tem muito mais áreas importantes, como o dinheiro. Sim. Então, você tem sua família, você tem seu trabalho, você tem sua profissão, você tem sua rede social, você tem o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, seu desenvolvimento. E dinheiro é só uma parte. Então, encara esse problema financeiro como um pedacinho, uma doença, uma gripe, ou uma doença mais grave, assim, mas ele não é uma coisa que vai... Não é você, aquilo não é você, né? Exatamente. Ele vai ser resolvido de alguma forma. Como eu te falei, a gente já teve na história da humanidade crash de 29, teve a crise imobiliária de 2008, estamos passando ainda por uma crise de Covid, e financeiramente a gente está conseguindo passar. Então, ter clareza disso, né? Saber que consegue resolver, reunir as pessoas próximas, se é a família, as pessoas que vão ser impactadas por essa crise, né? Então, família, e tentar avaliar soluções e pedir ajuda. Se é um problema de endividamento, tentar negociar com esses credores, ser transparente com eles, falar, minha situação é essa, estou endividado, perdi meu emprego, enfim, minha renda não comporta mais, minha proposta é essa. Muitos credores, você vai ver, quando o endividado procura esse tipo de negociação, a maioria das vezes a gente recebe uma resposta positiva, principalmente quem está no começo, né? Ainda está no começo da fase, não vou deixar virar bola de neve, vou negociar. Procurar ajuda, procurar hoje inúmeros canais de educação financeira no YouTube bons, consultores financeiros. Eu estou à disposição para bater papo, nem para fazer consultoria. Quem quiser bater um papo e conversar, depois no final a gente fala nossos perfis. Ver se precisa... onde você está vendo, a gente ainda não tem milhões de seguidores, então é tranquilo a gente olhar e responder. Aproveita essa fase aí, que a gente que a gente ainda não chegou no 1 milhão, que aí você pode perguntar, a gente responde. Mas procurar ajuda de profissionais. Principalmente nos homens, existe muita resistência, né? Porque como eu que sou provedor, eu faço uma cagada dessa, entendeu? Então, procura ajuda. Manda uma mensagem, procura um consultor financeiro, procura dicas na internet, se desenvolva para sair dessa. Como eu falei, fase de desemprego, peça ajuda para alguém que tem uma empresa, está numa fase melhor, ou uma pessoa que está precisando de algo que dá para você ganhar uma renda extra.
E o principal, que aí tirando a parte financeira, é você ter fé. Ter fé que você vai conseguir. Porque até eu faço uma analogia. Uma vez eu estava na Anhanguera com a Cecília. Na Anhanguera, né, amor? Que a gente pegou uma chuva. Nossa, a gente pegou uma chuva que eu não estava vendo 1 centímetro. E ali eu estava com as crianças no carro, fiquei meio... Não falei nada para a Cecília, mas eu fiquei meio ali apavorado e tal. Falei, agora ferrou. Mas aí eu segurei, diminui a velocidade, tomei todo o cuidado possível. E aí, nossa, fiquei tenso, com dor de cabeça. Mas assim, a chuva passou. Quando a chuva começou, eu olhei no relógio, tipo assim, era 1h15 da tarde. Aí quando a chuva... E eu pensei que tava na eternidade naquela chuva. Aí quando acabou a chuva, eu olhei, tipo, era 1h28. Nossa, é bastante tempo de chuva. Mas foram 13 minutos. Pra minha cabeça, aquilo ali tava umas 5 horas rolando a chuva. Então, eu falei, pô, você viu? Foram só 13 minutos. 13 minutos de chuva é você no WhatsApp ali, né? E pra mim foi muito tempo. Então, você que tem uma fase... Uma tempestade aí, né? Numa tempestade, ela passa. Tem bastante samba. Eu sou sambista, então tem uns sambas do Revelação que fala bastante sobre isso. A tempestade vai passar e ter fé. Mas ter fé não é uma ter fé assim, vou ficar parado aqui que... O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, a sua crença, né, qualquer que seja, vai te ajudar. Eu li um livro que fala que fé tem muito a ver com determinação. Então, quando você tem fé, você age com determinação que você sabe que aquilo vai acontecer. Então, tenha fé, se mova, se movimente. Claro, se você está no início de uma fase ruim, abrace a sua vulnerabilidade, mas eu tenho certeza que no final, se você se movimentar, as coisas vão melhorar para você. E também pensar que isso não te define, né? Às vezes a pessoa se coloca num papel de endividado, que vergonha, né? Até a forma como a pessoa começa a se comportar nos lugares muda, né? Exato. A postura da pessoa muda. Isso não te define, assim como uma depressão não te define, uma ansiedade não te define. Você é muito além daquilo. E o mundo vê muito além também daquilo. Então, não se coloque em papéis definitivos, porque eles não são, né? Exato. Eles são mutáveis. Eu vou falar uma coisa, mas não sei se o olho da Cecília acha que vai... Maria, mas tudo bem. Marília é minha filha, tá? Chamei ela de Marília, que às vezes Cecília e Marília, tá? Às vezes confundo. Mas assim, quando eu iniciei minha empresa de consultoria financeira, também não foi flores, a gente teve dificuldade, porque é uma empresa. Eu sou consultor financeiro, mas eu estava abrindo uma empresa e como toda empresa inicial ali, você passa por dificuldades. E teve uma fase que a gente teve uma queda brusca de clientes ali, foi bem difícil. Mas era aniversário da Cecília. E eu falei, cara, a gente precisa dar um jeito, né? E aí a gente falou, aonde a gente vai, né? Aí a gente foi numa lanchonete comer e comemoramos e tal. A gente sabia que aí, por causa do planejamento financeiro, a gente deu uma reduzida nos custos e tal. E assim, a gente tirou uma foto, e a gente tem até essa foto na sala, porque assim, é uma foto que a gente tá todo feliz ali, as crianças... Nem tchum, a gente de boa lá, eles contentes... Amaram comer naquela lanchonete naquele dia e tal. E deixa aquela foto para saber, assim, mesmo numa fase ruim, a gente consegue sorrir e tocar celebrar, a vida. Né? Celebrar. E celebrar aquilo que é importante. É um aniversário, quer dizer, você tá... Desculpa a expressão, você tá na merda, mas você faz aniversário. Então, assim, é importante você celebrar, não deixar que as coisas te abalem a ponto de você esquecer o que realmente importa, né? Então, como que eu ia falar para os meus filhos que eu não ia fazer nada no meu aniversário, né? Exato. Então, celebre da forma que dá naquele momento, mas não deixe de viver, não deixe de celebrar, não deixe de passear. Se você gosta de se divertir, você está sem dinheiro. Quanta coisa gratuita que existe, né? Sim. Às vezes você até começa a perceber esse mundo, né? Nossa, eu morava do lado do parque tal, que tem aula de yoga, tem aula de não sei o quê. Quando você busca, tem muita coisa gratuita e legal que dá para fazer. Sim. E isso que você falou é fundamental. Sempre procurar, como eu falei, na hora que você coloca seu problema como uma área da vida, você consegue curtir as outras áreas da vida. Exatamente. Por exemplo, você está numa fase ruim, em qualquer que seja, mas, quando os seus netos chegam, você se anima, você fica feliz. Então, convide esses netos para ir mais na sua casa. Você, você gosta de música, você gosta de um samba e tem uma roda de samba no seu bairro ou uma escola de samba, sei lá. Não deixe de ir por causa de dinheiro, porque normalmente existe bastante evento gratuito, né? Sim. Vai lá, porque
sei lá, conversar às vezes, né? Você que tem uma vizinhança, ou seus familiares, vocês gostam de conversar e bater papo, ou aqueles amigos do futebol no grupo do WhatsApp, e aí que você sempre foi ativo e sempre fez piadas e tal, e aí só você está numa fase ruim, você não deixa isso, porque isso é o que vai fazer você ver que a vida é muito mais do que o seu problema, né? Passar por aquela fase, né? E depois eu olhar e falar, nossa, que legal, eu passei, foi difícil, mas eu tô aqui, né? E preservei aquilo que realmente importa. Não deixei de me divertir, não deixei de curtir, e aí a gente valoriza mais ainda o que vem depois, né? Exatamente. Então é isso. Só vou fazer um adendo, tá? Tudo que a gente conversou agora não vale para time. Meu time, quando tá numa fase ruim, eu acho que nunca mais vai acabar. Meu time vai ser rebaixado. Se entrega. Eu me entrego. As lamentações. Mas quando ganha o primeiro jogo, já procuro passagens pro Mundial. Então, só pro futebol que a gente... Em altos e baixos no mesmo dia, às vezes, né? Eu tava mal na terça, hoje eu já tô mais feliz. Enfim. Então, quem quiser conversar com a gente sobre isso, se você tá vendo ouvindo, né? Sei lá onde você está ouvindo isso. Mas pode me procurar no Instagram, andré.esteves.br. E a Cecília? E eu, @CecíliaRSE. O canal do YouTube ainda não tem, tá? Então, não sei nem falar qual que vai ser o nome. Mas procura a gente, bate um papo, fala que ouviu esse episódio. E vamos juntos sair dessa. Valorize-se. Valorize-se. Um abraço, Um abraço, gente. tchau. Tchau.